Olá, meus queridos, vamos iniciar aqui a nossa aula de revisão da disciplina de licitações e contratos administrativos. Essa aula de revisão é a partir do simulado que foi aplicado aí para vocês, que foi disponibilizado na rota, e a nossa aula de revisão ela vai ser gravada, então eu estou aqui fazendo a gravação para vocês da aula de revisão da N2, tá? Porque esse final de semana nós temos aí atividades envolvendo o ENAD. Então, nós não teremos um momento online, ao vivo, mas eu vou fazer toda a revisão de todas as questões aqui do simulado e deixarei aí para vocês na gravação, nessa rota que foi criada como revisão, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre as questões do nosso simulado. Primeira questão, e aí essa questão ela também foi observada, eu acredito que vocês discutiram essa questão no fórum, né? Nós temos aí uma questão subjetiva que eu quero trabalhar com vocês, que é, no contexto da administração pública, é amplamente reconhecido que os contratos administrativos desempenham um papel fundamental na execução dos serviços essenciais. Ainda constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão de execução ou a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público. Isso aqui, eu contextualizei o assunto. Onde é que inicia o comando da questão? A partir do nesse sentido, né? Então vamos lá. Discorra sobre a importância da adequada formalização. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. E depois, aponte ao menos um aspecto que deve ser avaliado para decidir a viabilidade da declaração de nulidade. Então, perceba que a questão aqui, para que você acerte a questão como um todo, você tem que observar duas coisas. Você tem que discorrer sobre, primeiro, a formalização e sua importância, e segundo, você tem que trazer pelo menos um aspecto que deve ser considerado ali para se avaliar a viabilidade da declaração de nulidade do contrato. E aí, onde é que eu vou identificar isso? A formalização, nós temos aí cláusulas que são essenciais, que estão estabelecidas no artigo 92. Então, você vai ter que contextualizar, professor, eu preciso narrar essas cláusulas. Não é isso, não é isso. Eu não quero que você transcreva cláusula, que você decore quais são as cláusulas que precisa ter, mas a partir dessas cláusulas você consegue discorrer sobre a relevância, a importância da formalização adequada. Por quê? Porque essas cláusulas são elementos essenciais que devem conter no contrato, certo? Então, por que a formalização é importante? Porque ela estabelece os direitos e deveres de cada parte, quanto mais tiver clareza, mais você terá condições de observar ali a proteção legal, a resolutividade dos conflitos. Então, é você contextualizar a importância dessa formalização e fazer menção que a própria lei estabelece cláusulas que precisam constar desse contrato, certo? E para finalizar a segunda parte da questão, você tem que trazer pelo menos um desses aspectos. Então, percebam que nós temos aqui 11 aspectos que estão no artigo 147 da Lei de Licitações. Eu pedi para você trazer pelo menos um aspecto, né, que deve ser considerado para se analisar se é viável ou se não é viável a declaração de nulidade, certo? Aí a gente parte para a segunda questão subjetiva, que essa está no simulado. Nos contratos regidos pela Lei 14.133 de 2021, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Nesse sentido, aborde, aponte especificidades dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsia. Perceba que na própria questão eu já te disse quais são eles, tá? Então, além de você dizer que são esses quatro, né? Que é a conciliação, a mediação, a arbitragem e o comitê de resolução de disputas, você tem que trazer pelo menos uma característica de cada um, né? Uma especificidade para você conseguir identificar a diferença entre um e outro. Aqui eu fiz de uma forma muito simples, né? O que é a arbitragem, o que é a mediação, o que é a conciliação e o que é
o Comitê de Resolução de Disputas, né? Então, quando você fala, por exemplo, na arbitragem, você vai ter árbitro ou um colegiado de árbitros que vão dirimir o conflito, eles vão dar uma decisão para dirimir o conflito, certo? É lógico que eles vão tentar antes ali que se construa um acordo, mas não sendo possível, eles vão resolver o conflito, eles, né, determinando a resolução desse conflito, a decisão. Quando você fala em mediação, tem uma característica muito própria, que o mediador, ele vai utilizar técnicas, ele não decide, ele tem que ser imparcial, ele vai fazer com que as partes conversem, né? E aqui, o papel do mediador não é apresentar solução, não é sequer sugerir solução, tá? A mediação ela é mais comum para quando se tem vínculos anteriores. Então, por exemplo, eu vou sair desse contexto e levar para o direito de família. Ah, num casamento, você não consegue fazer uma conciliação, você precisa fazer uma mediação para que você consiga dissolver esse casamento, fazer o divórcio ali entre as partes de uma forma que elas consigam construir um acordo, entendeu? As próprias partes. A conciliação nós temos a figura do conciliador, e o conciliador aqui, ele pode sim sugerir, ele não tem o poder decisório, mas ele pode sim sugerir, né, quais seriam as soluções para aquele conflito. E, por fim, nós temos o Comitê de Resolução de Disputas, que ele é trazido especificamente aí na lei, esclarecendo, né, quando é que ele vai ter um parecer que vai ser sugestivo, mas também quando é que vai ter o poder de resolver. Então, aqui, esse Comitê de Resolução de Disputas, ele está expresso e bastante trabalhado aí na lei de licitações. Então, vamos começar com as questões objetivas agora do nosso simulado. Questão 1. De acordo com o artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, os contratos administrativos são regidos por suas cláusulas e preceitos de direito público. Perceba que já contextualizei dizendo que são cláusulas e preceitos de direito público. Em relação à aplicação das normas jurídicas a esses contratos, qual alternativa está correta? Tá bom, então eu já sei que são regidos por cláusulas e preceitos de direito público, certo? Aí eu começo assim. Os contratos administrativos são regidos exclusivamente pelas disposições do direito privado. Gente, já contrariou o contexto da questão como um todo. Se lá está dizendo que as cláusulas e preceitos são de direito público, como é que eu vou dizer o exclusivamente direito privado? Errado. B. Os contratos administrativos firmados antes da vigência da Lei 14.133 de 2021 serão automaticamente adaptados às novas regras. A lei não diz isso, a lei diz o contrário, né? Ela diz que os contratos já celebrados antes da vigência dessa lei, eles continuarão sob a ótica da lei anterior. Então, aqui também está errado. Por consequência, a C está correta, que é a disposição expressa da lei nova, né? Os contratos administrativos firmados antes da vigência da lei número 14.133 de 2021 continuarão a ser regidos pela legislação anterior conforme disposição expressa no texto da nova lei. E isso está onde? Está aqui no parágrafo 1º do artigo 190 da lei, ok? E o D, a Lei 14.133 de 2021 determina que os contratos administrativos devem seguir apenas os princípios da teoria geral dos contratos. Gente, princípios da teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos é direito privado, né? Ali já está dizendo cláusulas e preceitos de direito público. Está lá, está escrito na questão, no enunciado da questão. Portanto, também está errado. A única correta, C. Questão 2. Sobre as características dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Está perguntando aqui características. Você vai ter que lembrar as características do contrato administrativo, tá? Então, vamos lá. Todos os contratos administrativos são consensuais e informais. Já parei. Porque se a gente está falando sobre inclusive, vocês discorreram lá no fórum, lá na primeira questão aqui, nós avaliamos o quê? A importância da formalização do contrato. Então, como é que eu vou dizer que todos são informais? Está errado. B. O contrato verbal com a administração é permitido em qualquer situação. Parei de novo.
Parei de novo. Porque contrato verbal é uma situação excepcional. Via de regra, contrato verbal é nulo, salvo a exceção trazida pela própria lei. Então, por consequência aí, a letra D é a correta, porque ela vai fazer essa ressalva. Então, vamos nascer. Os contratos bilaterais administrativos configuram-se pela horizontalidade entre as partes, já que há prestação e contraprestação, não se permitindo cláusulas exorbitantes. Está tudo errado. Por quê? A lei fala em cláusulas exorbitantes em favor da administração pública, e também tem que tomar cuidado com isso. Essa cláusula exorbitante é para colocar a administração, o interesse público, em superioridade ao interesse privado, certo? Então, está errado. E, por fim, a D, que é a correta, por dispositivo expresso na Lei 14.133 de 2021, o contrato verbal com a administração é nulo, salvo para pequenas compras ou prestações de serviço de pronto pagamento. Tá vendo? Então, esse daqui é o correto. Por quê? Via de regra, o contrato precisa ser formalizado, não tem contrato verbal. Mas nós temos uma situação de exceção, e isso você consegue identificar no parágrafo 2º do artigo 95 da Lei de Licitações. Continuando, ainda sobre as características do contrato administrativo, você vê que o contexto dessa questão é o mesmo contexto da anterior, só que muda os itens, né? Os contratos comutativos são aqueles que envolvem risco pactuado. Parei. Contrato comutativo não é um contrato de risco. E a administração pública, ela já celebra os seus contratos, estabelecendo direitos e deveres, e por isso esse olhar, né, desse contrato não ser um contrato especificamente de risco. Então, já está errado. B, no contrato de adesão, a subcontratação de terceiro é permitida, sem qualquer restrição. Já começou a ficar ruim, né? Já ficou, na verdade, já ficou ruim. Mesmo que a administração não autorize. Gente, interesse público, como assim? Né? Como assim eu vou tolher a administração numa situação de subcontratação? Por óbvio que não, tá? Por consequência, se a B está errada, a gente vai para a C. E aí a C especifica. Os contratos personalíssimos exigem que a execução do objeto seja realizada diretamente pelo contratado, mas permitem a subcontratação dentro dos limites autorizados pela administração, conforme dispositivo expresso na lei. É a correta, esse é o item correto, né? O último aqui também está errado, porque nos contratos comutativos as partes não têm conhecimento prévio sobre as suas obrigações. Claro que tem, gente. Contrato comutativo é aquele que já estabelece os direitos e deveres dos contratantes, tá? Então, a única correta aqui é a C. E onde é que eu consigo identificar isso? No artigo 122 da Lei de Licitações. Questão 4. As cláusulas exorbitantes presentes nos contratos administrativos são... Então, aqui é para que você lembre do conceito do que são cláusulas exorbitantes, tá? Então, começa com A. Cláusula que confere ao contratado o direito. Cláusula exorbitante não é para o contratado. Por quê? Porque é para a administração pública, e a administração pública é a contratante, ela não é a contratada. B. Disposições contratuais que colocam a administração pública em posição de superioridade, permitindo-lhe exercer prerrogativas como alteração e rescisão unilateral do contrato. Esse está correto. Por quê? Olha o nome, cláusula exorbitante. Qual que é a função dessa cláusula exorbitante? Colocar a administração pública acima, vamos dizer assim. Por quê? Porque o interesse protegido é maior do que o privado, certo? Então, B está correto. C, cláusulas que garantem a igualdade entre as partes. Já parei, porque se é para dar à administração pública, né, uma superioridade, já não dá ali para eu falar em igualdade. E D, disposições que limitam a administração pública a agir somente de acordo com a vontade do contratado. Essa é a pior de todas, né? Se a administração pública tivesse que, a todo tempo, só agir de acordo com a vontade do outro, é lógico que não. Então, questão correta aí, no gabarito é B, né? Questão 5. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quando a administração declara a nulidade de um contrato administrativo, qual é a consequência para as partes envolvidas?
E aí, aqui, ó, onde é que você vai ilustrar essas consequências? Lá no artigo 166 da Lei de Licitações, certo? Então, aqui, quando a gente retorna, olha lá, a nulidade gera direito à indenização. Até aí, tudo bem, né? Aí começa, apenas para o contratado, independentemente de boa-fé, deu errado, né? Então, a indenização, ela é prevista, mas não é nesses termos, certo? B, a declaração de nulidade libera o contratado de restituir valores pagos, ainda que não tenha executado ainda que não tenha havido execução do objeto. Quer dizer, o contratado não fez aquilo que ele foi contratado para fazer, ele já recebeu uma parte e ele não tem que devolver. É um absurdo, né? Isso é um absurdo. C, a nulidade do contrato não exime a administração do dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados até o momento da nulidade, desde que o contratado tenha agido de boa fé. Esse daqui está transcrito, né? Está copiado ali da lei, tá? E por fim, a nulidade do contrato extingue automaticamente todas as obrigações, sem necessidade de compensação ou indenização. A lei não prevê isso, né? A lei prevê a questão da compensação e da indenização. É lógico, nos limites estabelecidos por ela, né? Então, o correto aí é C. Questão 6. Conforme a Lei 14.133 de 2021, ao constatar irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, a decisão sobre a suspensão da execução ou a declaração de nulidade do contrato, caso não seja possível o saneamento, será adotada se for uma medida de interesse público. Nós já falamos sobre isso. Lá no fórum, que foi a primeira questão, nós já falamos sobre isso, já? Então, vamos lá. Entre os aspectos que devem ser avaliados para essa decisão estão. Então, aqui eu vou avaliar a viabilidade de declarar nulidade, certo? Então, aqui eu vou declarar a nulidade do contrato, mas eu vou avaliar se o interesse público ele foi atendido, ele é atendido com essa declaração de nulidade. A partir disso, quais são os aspectos que eu uso para fazer essa avaliação? Se você lembrar, nós trabalhamos lá na primeira questão, não foi? Que era subjetiva. Aqui é como se fosse a mesma questão, só que ela é uma questão em formato objetivo, tá? Então, vamos lá. Apenas impactos econômicos e financeiros. Lá tinha 11 incisos, 11. Como é que eu vou dizer que é só apenas os impactos econômicos e financeiros? Está errado. A motivação social e ambiental do contrato, os riscos sociais e ambientais e a segurança da população, bem como as despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. Aqui você percebe que não tem apenas, não tem nenhum tipo de restrição, mas ele traz ali quais são aspectos que devem ser avaliados, certo? Então, essa está correta. Vamos a outra. A deterioração ou perda das parcelas executadas, a necessidade de preservação das instalações e serviços já executados, sem considerar a desmobilização. Esse sem considerar torna a questão errada, né? D, o custo da deterioração das parcelas executadas e a possibilidade de alteração integral do objeto do contrato. Como alteração integral do objeto do contrato? Que é isso, né? Não tá nem dentro do contexto ali. Então, o correto é o B. Questão 7. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, a administração pública pode utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias em contratos administrativos, como conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem. Sobre estes meios, qual alternativa está correta? Minha gente, mais uma vez, você tem uma questão objetiva que tem o mesmo assunto da questão subjetiva. Então, aqui, ó, você tem que analisar que você já fez, você já respondeu, só que respondeu de forma discursiva, o que está sendo pedido aqui nessa questão objetiva, certo? Então, sobre esses meios, qual a alternativa está correta, né? A. O Comitê de Resolução de Disputas é órgão composto por especialistas que emitem decisões ou recomendações sobre conflitos que surgem durante a execução do contrato. Tá maravilhoso. Isso daí já está respondendo, está trazendo exatamente o que é o comitê, né? Vamos ver por que as outras estão erradas.
A mediação é conduzida por um mediador que impõe a solução. O mediador não impõe nada, gente. O mediador só cria, ele usa técnicas e cria um ambiente para que as partes possam construir um acordo. A conciliação permite que um terceiro tome a decisão vinculativa. Gente, vamos lá, conciliador pode até sugerir uma forma de resolver, né, um acordo, mas ele não tem nenhum poder para decidir, certo? As partes não quiserem fazer o acordo, não tem acordo. E a arbitragem, quando utilizada, deve obrigatoriamente seguir as regras da administração pública e, em caso de conflito, sempre prevalece a lei estrangeira. Estrangeira, prevalência da lei estrangeira? Por óbvio que não. Então, esse daqui é o correto, é o A, né? E aqui eu faço a explicação das incorretas. Questão 8, sobre o sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informação referente à execução de contratos que possibilite. Aí nós vamos. O sistema deve possibilitar o envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens. O sistema não deve permitir acesso ao sistema informatizado de acompanhamento. O sistema não deve assegurar a comunicação entre a população e representantes. O sistema deve promover a divulgação. Você pode ver ali que nós temos dois itens que falam que o sistema deve. Primeiro você pensa assim, para que foi criado isso? Esse sistema, qual a motivação? Sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informação. Então, qual foi a intenção desse sistema? Não é? Não é compartilhar informações? Então, percebe que quando você vê ali o 2 e o 3, fala, ele não deve assegurar, ele não deve permitir o acesso, você já tem que pensar duas vezes, e aí você vai lembrar daquilo que está especificado, né? Então, nós temos o que aí? A primeira é verdadeira, certo? A segunda, ela é falsa, por quê? Porque contraria o princípio da transparência, a ideia é que se tem acesso, sim, às informações. A 3, também ela é falsa, né? Por quê? Porque ela contraria tanto o princípio da transparência como da responsabilidade social. Por quê? Porque ela declara que o sistema não deve assegurar a comunicação entre a população, mas para com isso, se ele foi criado foi para assegurar essa comunicação, não é verdade? E o inciso o 4 aqui, ele é uma afirmação verdadeira, né? Porque deve promover a divulgação de um relatório final com as informações do cumprimento dos objetivos dos contratos e tal. Questão 9, as chamadas cláusulas exorbitantes correspondem às prerrogativas reconhecidas pela administração pública no âmbito dos contratos administrativos. Acerca do aludido tema, com base na Lei 14.133 de 2021, é correto afirmar que, aqui, qual que é o objeto da sua análise para quando você vai avaliar os itens? Lembrar o que são as cláusulas exorbitantes, que inclusive nós já respondemos. Por quê? Porque nossa primeira questão, a segunda questão lá subjetiva, ela trazia, nós já falamos de cláusulas exorbitantes, né? Não, a segunda questão era da conciliação, mediação, verdade. Então vamos lá, mas nós já falamos sobre cláusula exorbitante, já falamos da questão da superioridade, né? Nós já comentamos esse assunto aqui. Então, vamos lá. É correto afirmar que a fiscalização do contrato não está previamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes. Gente, é só você pegar aqui, ó, onde é que eu vou observar. Eu vou observar o artigo 104. Então, se você pegar o artigo 104, ele vai dizer para você quais são essas cláusulas. Ó, o que são as cláusulas exorbitantes? É a prerrogativa da administração fazer o quê? Modificar unilateralmente o contrato, extinguir unilateralmente o contrato, fiscalizar sua execução, aplicar sanções, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviço vinculado ao objeto do contrato, nas hipóteses que a lei estabeleceu aqui. Então, perceba que tudo isso é cláusula exorbitante. Então, a gente volta. Então, vamos lá. A fiscalização não está expressamente consagrada. Errado, porque a fiscalização está lá. A viabilidade de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, utilizar pessoal, nós já vimos que também está lá, certo? A alteração unilateral do contrato não está expressamente consagrada. Tá sim, nós vimos que está lá. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado.
cláusula exorbitante não é em favor do contratado. Está expressamente consagrada? Não está. É só você ir lá no artigo 104, que você vai verificar aí que não tem nenhuma cláusula expressa para o contratado, né? Aqui são prerrogativas da administração pública, certo? Então, aqui que nós temos apenas a letra B está correta e as outras estão incorretas porque tem a previsão ali na lei. E é isso, nós finalizamos então a correção do nosso simulado e a nossa revisão, que excepcionalmente foi gravada, né? Normalmente a gente faz o encontro online, mais ao vivo. Dizer a vocês que foi uma satisfação trabalhar com vocês a disciplina durante esse semestre, desejar a vocês sucesso na prova e também muito, muito sucesso aí na vida, não é verdade? E me colocar à disposição, tá bom? Um abraço, eu vou finalizar aqui a gravação e logo, logo a gente se encontra em um outro momento, tá bom?